Fala galera do YouTube, beleza? Mais uma sexta-feira, isso quer dizer mais um conteúdo inédito de VBA aqui no nosso canal. Nessa aula de hoje a gente vai aprender basicamente como tratar erros dentro do VBA. O VBA é uma linguagem de programação que, como qualquer outra, vai ter possíveis erros, possíveis intercorrências que podem acontecer ao longo da execução do nosso código e hoje a gente vai ver como é que a gente faz para evitar esses possíveis erros e tratar eles dentro do VBA, beleza? Então, não esquece de já chegar aqui e baixar a planilha no link que está aqui na descrição e, se você já baixou, acompanha aqui comigo do conforto da sua casa e não esquece de duas coisinhas super rápidas, que é deixar o seu like nesse vídeo, que toda vez que você deixar o seu like, o YouTube recomenda para ainda mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente com o nosso conteúdo gratuito, beleza? Segunda coisa, não esquece de se inscrever no nosso canal, porque toda terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI e você fica por dentro de tudo e qualquer conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente nessa planilha eu tenho três informações. Eu tenho os funcionários da empresa, beleza? O cargo de cada um e o salário de cada um. E aí o meu objetivo aqui é o seguinte, eu quero que nesse botão aqui, inserir novo funcionário, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai me permitir inserir as informações para cadastrar um novo funcionário na empresa. Então eu vou colocar lá, por exemplo, o Diego Amorim, que ele vai ser gerente 2 e vai ganhar, por exemplo, um salário de R$8.000, tudo bem? Só um exemplo mesmo. Só que a grande questão é, em muitas empresas, tem informações que elas ficam protegidas com uma senha. Então, por exemplo, o salário, eu não quero que ninguém possa chegar aqui nessa planilha e alterar o salário do funcionário. Então, antes da gente sair abrindo o ambiente de VBA e escrevendo um monte de código, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero basicamente travar essa coluna C para ninguém poder mexer nela, só eu que sei a senha da planilha, tudo bem? Como que a gente faz para colocar uma senha para a pessoa poder editar a nossa coluna C? Então, o nosso primeiro passo para a gente poder colocar uma senha para poder editar, para ninguém poder editar a coluna C, é o seguinte, primeiro a gente precisa selecionar todas as células da planilha. Então, como que a gente faz para selecionar todas as células da nossa planilha? Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo esse triângulozinho entre a coluna A e a linha 1? Clica aqui, ó, nesse triângulozinho. Ele vai selecionar todas as células da sua planilha. E aí a gente vai querer basicamente agora editar essas células para mexer na configuração delas, como que elas vão se comportar quando a minha planilha tiver uma senha, beleza? Então se eu clicar aqui com o botão direito em qualquer célula, já que estão todas selecionadas, vai aparecer lá embaixo uma opção chamada formatar células. Então clica lá, beleza. E clicando aqui em formatar células, lá em cima tem uma opção de proteção. Essa opção de proteção é justamente como que o Excel vai lidar com essas células aqui quando tiver uma senha. E o padrão do Excel é o seguinte, se eu colocar uma senha na minha planilha, todas as células do meu Excel vão ficar bloqueadas. Eu não consigo mexer em nenhuma delas. Só que eu não quero que todas as células fiquem bloqueadas. Eu quero que somente as células da coluna C fiquem bloqueadas, tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui ó, em bloqueadas, basicamente para desbloquear todas as células da minha planilha. Então, eu estou falando para ele o seguinte, ó, se eu colocar uma senha na planilha, não tem problema, eu posso mexer nessas células sem problema nenhum. E aí, a gente vai bloquear as células somente da coluna C, tudo bem? Então, ó, cliquei aqui para desmarcar a opção de bloqueadas e cliquei em OK. Então, quando eu cliquei em OK, basicamente eu falei para o Excel o seguinte, ó, se eu colocar uma senha na minha planilha, não tem problema nenhum. Todas as células vão continuar podendo ser editadas, tranquilo? Só que eu só quero bloquear as células da coluna C. Como que eu faço isso? Clico aqui ó, na letra C para selecionar a coluna inteira e aí para editar elas e bloquear elas, a gente clica com o botão direito, clica lá embaixo em formatar células e aí mesmo passo a passo, clica lá em cima em proteção, só que agora a gente quer bloquear as células da coluna C, então clica lá em bloqueadas e dá o OK. Agora, repare que eu ainda consigo escrever aqui nas células, não tem problema nenhum, se eu escrever qualquer coisa, eu consigo. Então, o único passo que falta é colocar uma senha aqui na planilha. Então, para colocar a senha na planilha, é só vir lá em cima na guia revisão, aquela guiazinha que está ali em cima, cliquei ali em guia revisão, e aqui no cantinho vai ter essa opção de proteger planilha. Clica lá, proteger planilha. Aqui o único passo que você vai ter que fazer é colocar uma senha. Então, eu vou colocar uma senha qualquer aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Dei um Enter aqui, ele pede para você inserir mais uma vez a sua senha só para confirmar. Então, eu vou colocar aqui senha 1, 2, 3. Show de bola! O que aconteceu agora? Tá vendo que aqui o botão agora está desproteger planilha? Isso quer dizer que a minha planilha do Excel agora, ela está bloqueada com uma senha. Só que qualquer outra coluna, sem ser a coluna C, eu consigo escrever qualquer coisa nela. Só que se eu chegar aqui na coluna C e tentar escrever alguma coisa, repara, ele não deixa. Ele fala que essa célula está protegida, tudo bem? Então agora, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente vai agora sim criar o nosso código em VBA que vai preencher para a gente essas três informações. Qual é o nome do funcionário, qual é o cargo dele e qual é o salário. E por que a gente está falando aqui de tratamento de erros nessa aula? Porque pensa comigo o seguinte, se a coluna C,
que é a coluna de salários, ela está bloqueada com uma senha, quando eu for escrever um código em VBA para tentar preencher o salário de alguém, o que você acha que vai acontecer? Vai dar um erro no nosso código, porque eu vou estar tentando escrever numa planilha, numa célula que está protegida com senha, a gente vai ver como que a gente vai tratar esse erro, tudo bem? Show de bola. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente começar a escrever o nosso código, que vai escrever aqui o nome do próximo funcionário, a gente vai ter que abrir um ambiente de VBA e começar a escrever os nossos códigos. E aí, para a gente poder abrir o nosso ambiente de VBA e poder começar a escrever os nossos códigos, a gente vai ter que usar o nosso atalho velho conhecido Alt F11. Então, aperta no seu teclado aí o atalho Alt F11. Se por algum acaso esse atalho não funcionar no seu computador, experimenta o Alt Fn junto com F11, tudo bem? Um dos dois vai funcionar, ou Alt F11 ou Alt Fn F11. Maravilha. Então aqui agora a gente acabou de abrir o ambiente do VBA, que é a programação por trás do Excel. Só que como que eu faço para inserir uma janela para poder programar? Porque repare que aqui só aparece uma janela cinza que eu não consigo escrever nada. Então para inserir uma nova janela, poder começar a programar, poder começar a escrever os códigos, eu preciso clicar aqui em cima, ó, nessa guiazinha, inserir, tá vendo? Beleza? E logo depois vai ter essa opçãozinha aqui chamada módulo. Módulo é justamente, ó, se eu clicar, é a janelinha onde eu consigo escrever os códigos em VBA. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer agora para escrever aqui o nosso código? Qualquer código no VBA vai começar com sub e um nome qualquer para esse código que eu vou chamar, por exemplo, de registro underline funcionários, beleza? Então, o nome da sua macro, o nome dessa sua sub, o nome do seu código, pode ser qualquer um, só não pode ter espaço, nem caractere especial, cedilha, acento, nem nada do tipo, tudo bem? Então, coloquei sub, de subrotina, e o nome da macro, o nome do código, e vou dar um Enter, que automaticamente ele já vai colocar os parênteses aqui, que ele precisa colocar, e já vai fechar aqui embaixo com o end sub. Então, tudo que estiver entre o sub e end sub, ele vai executar para mim. Show de bola. Como que eu faço para começar a escrever os códigos agora? Eu, pessoalmente, gosto de apertar o Enter algumas vezes, só para dar um espacinho maior e ter mais espaço para poder escrever, beleza? Mas é total questão de organização. Então, vamos lá. Tem um espacinho aqui para começar a escrever. O primeiro passo que eu vou ter que fazer é o seguinte, ó. Primeiro, eu sei que eu vou querer preencher o nome do funcionário, o cargo e o salário. Só que como que eu vou fazer isso? O primeiro passo é eu descobrir em qual linha da minha tabela eu vou poder registrar as informações. Porque percebe o seguinte, nessa célula aqui, A15, eu vou querer escrever um nome, depois B15, eu vou querer escrever o cargo, depois C15, o salário. Só que, dessa vez que eu estou preenchendo o próximo funcionário, vai ser na linha 15. Só que da próxima vez, vai ser na linha 16. Na outra vez, vai ser linha 17 e assim por diante. Então, eu não tenho como saber, de forma, assim, só olhando, não tenho como saber qual vai ser a próxima linha. Eu quero que o VBA descubra para mim. E como que ele vai fazer para descobrir qual é a próxima linha da tabela que está disponível para ser preenchida? Vamos pensar primeiro como que a gente faria isso pelo Excel. Pelo Excel, como é que você faz para descobrir, por exemplo, a última linha da sua tabela? Você basicamente, por exemplo, vai clicar aqui ó, no cabeçalho, beleza? Ou na célula A1, ou B1, ou C1, tanto faz. E como é que você faz para ir até o final da planilha? Você vai clicar no Ctrl, setinha para baixo. O Ctrl, setinha para baixo, ele vai te levar até a última célula que está preenchida. E se você souber qual é a última célula, por exemplo, esse Matheus da Silva, você pode olhar qual é o número dessa linha e aí você vai falar, pô, beleza, a minha tabela está terminando na linha 14. O que isso quer dizer? Quer dizer que a primeira linha que eu consigo escrever, que é a primeira linha que está vazia, é a próxima, que é a linha 15, tudo bem? E aí, sempre que eu tiver uma informação preenchida a mais, por exemplo, se eu for preencher meu nome aqui, Alon, da próxima vez que eu for preencher alguma informação, é só fazer o mesmo passo a passo, ó, clicar na A1, dá o Ctrl para baixo, e aí você vai ver lá, pô, Alon, que é a linha 15, é a última linha que está preenchida. Então, para preencher a próxima, vai ser a linha 16, tudo bem? Então, vai ser esse passo a passo. Apertar o Ctrl para baixo e ver qual é a próxima linha que está disponível. Então, vamos fazer exatamente isso pelo VBA. Vamos descobrir qual é a primeira linha que está disponível para ser escrita aqui pelo Excel, beleza? Então, voltando aqui para o VBA, no nosso atalhozinho do Alt F11, eu vou ter que fazer aqui o seguinte, vou ter que descobrir qual é a primeira linha que está vazia. Só que para eu guardar essa informação em algum lugar, eu vou ter um número da linha, por exemplo, linha 15 ou linha 16. Eu preciso guardar qual é essa linha para depois eu falar para o VBA escrever dentro dessa linha, beleza? Então, para guardar uma informação aqui por dentro do VBA, a gente costuma usar o que a gente chama de variável, que é simplesmente um nome que vai guardar algum valor, vai armazenar algum valor, tudo bem? Então, já que eu vou guardar o valor de uma linha, eu posso dar qualquer nome que eu quiser para essa informação. Posso chamar aqui de pizza, posso chamar de João, posso chamar do que eu quiser. Mas só para ficar um nome fácil de lembrar, vou escrever aqui linha, tudo bem? Então, linha é um nome que eu estou dando, uma variável que eu estou criando, que vai armazenar para mim o número da primeira linha que está vazia na minha tabela, que é onde eu vou querer escrever o novo funcionário, tudo bem? Então, linha vai ser igual ao seguinte. Lembra, qual é o passo a passo para a gente descobrir a última linha da tabela? Vai ser o seguinte, eu vou ter que primeiro clicar na célula A1,
depois apertar o Ctrl setinha para baixo para ir até a última linha, beleza? Para ir até a última célula preenchida. Então vamos lá. Voltando aqui para o VBA no nosso atalhozinho Alt F11 ou Alt FN F11. É o seguinte, se para descobrir a última linha da tabela eu preciso chegar na célula A1 e depois dar o Ctrl para baixo, como que eu faço isso pelo VBA? Como que o VBA chama uma célula? Tem duas formas. Tem a opção Cells, beleza? Cells o VBA chama como uma célula, ou então Range, beleza? Vai dar no mesmo. Então vamos usar aqui o Range por enquanto. Vou colocar lá Range, e aí aqui é o seguinte, qual é a célula que eu quero começar? Eu quero começar pela célula A1 para poder dar o Ctrl para baixo. Como que eu faço para escrever isso aqui? Vai ser entre aspas, porque é um texto, como se fosse o nome da minha célula, beleza? Então vai ser célula A1, fechei aspas e fechei parênteses. Então acabei de falar para ele o seguinte, ó, eu quero começar aqui o meu comando na célula A1. Só que o que eu quero fazer na célula A1? Basicamente eu quero chegar aqui nela e apertar o Ctrl setinha para baixo para ir até a última linha, tudo bem? Como que eu faço para chegar aqui no VBA e falar para ele, ó, depois da célula A1 eu quero chegar nela e quero dar o Ctrl setinha para baixo. O Ctrl setinha para baixo no VBA é o que ele chama de ponto end, tudo bem? Ponto end ND é como se eu estivesse dando um Ctrl no meu teclado. E aí, repara, quando eu abrir o parênteses, ele vai me mostrar 4 opções. Ele vai perguntar, ó, beleza, você quer chegar na célula A1 e apertar Ctrl alguma coisa. Só que você quer apertar Ctrl para baixo para ir até o final, você quer apertar Ctrl para a esquerda, você quer apertar Ctrl para a direita ou Ctrl para cima. No caso, eu vou querer chegar aqui e apertar Ctrl setinha para baixo, tudo bem? Não quero Ctrl setinha para a direita, setinha para a esquerda, nada disso. Vai ser Ctrl setinha para baixo. Então, vou voltar aqui, ó, vou colocar End, e aí entre parênteses das 4 opções, eu vou querer dar o Ctrl para baixo, que vai ser esse aqui, que ele chama de XL Down, beleza? XL Down. Para você não precisar ficar escrevendo essa opção, nem decorando, o que você faz? Clica aqui 2 vezes, beleza? No XL Down, ou então, uma outra opção que você tem é chegar aqui, ó, escolher a opção que você quer com as setinhas e dar o Tab que ele vai preencher automaticamente para você e fechar o seu parênteses. Então, o que eu falei para ele até agora foi o seguinte, ó, clica aqui na célula A1 e dá o Ctrl setinha para baixo. Então, como se eu tivesse feito isso aqui pelo Excel, ó, cliquei na célula A1 e dei o Ctrl para baixo. Quando eu vou até a célula, quando eu clico na célula A1 e dou Ctrl para baixo, vamos lá, o que ele faz? Ele seleciona para mim a última célula que está preenchida na minha planilha. Só que vamos pensar juntos aqui. O que me interessa não é essa última célula da minha planilha, que é a célula A14. Eu só quero saber o que dessa célula, só quero saber o número da linha dela. Só me interessa, não me interessa qual é o nome do Matheus, não me interessa que ele está na coluna A. Eu só quero saber que ele está na linha 14. Por quê? Porque a linha 14 eu vou saber que vai ser a última linha que está preenchida dentro aqui da minha planilha. Perfeito, então vamos lá. Se eu quero saber só qual é a linha, o que eu vou ter que fazer pelo VBA? Vamos voltar aqui para tentar entender. Então, se eu cheguei e falei para ele ir na célula A1 e dar o Ctrl para baixo, isso tudo que eu marquei de azul quer dizer que ele foi até a célula A14, que era a última célula onde estava escrito Matheus, beleza? Só que isso aqui tudo me diz qual é a célula A14, só que eu não estou interessado em saber qual é a célula que está terminando a minha planilha. Eu quero saber qual é o número da linha dela. Então, para encontrar qual é o número da linha dela, vai ter um comando que é ponto linha em inglês. Como é que é linha em inglês? Vai ser ponto row, R-O-W, beleza? Então, ponto row, vou selecionar aqui essa opção, ponto row, ou só escrever ponto row, tanto faz. Pronto, dei um Enter aqui. Então, acabei de falar para ele o seguinte, ó, ele vai chegar na célula A1, depois dar um Ctrl setinha para baixo e pegar o número da linha. Então, até agora o que ele fez foi parar nessa linha 14 daqui, beleza? Só que pensa comigo, eu quero escrever alguma coisa na linha 14? Não, a linha 14 já é a última linha que está preenchida. Eu quero preencher a próxima linha que está vazia, que é a linha seguinte, que é a linha 15. Então, se eu não quero essa linha, que é a última linha da tabela, mas eu quero a linha seguinte, que eu tenho que fazer, se eu chegar aqui no final e somar mais um, beleza? Então, até agora, a única coisa que a gente falou para ele foi o seguinte, ó, a minha variável linha, que é um nome que vai guardar uma informação, vai ter o seguinte resultado. Eu vou clicar na célula A1, dar o Ctrl para baixo e descobrir essa última linha da minha planilha. Pronto, descobri a última linha que era 14. Só que eu não quero preencher a última linha, eu quero preencher a seguinte. Então, eu vou somar mais um, que ele vai para a próxima linha da minha planilha, beleza? Como se eu tivesse feito isso passo a passo. Eu cliquei na célula A1, dei Ctrl para baixo, pronto, descobri a última linha. Só que eu não quero a última linha, eu quero a próxima disponível, então, soma mais um, encontrei qual era a linha 15, beleza? Se eu tiver mais informação preenchida, ele vai encontrar a linha 16, depois a linha 17 e assim por diante. Ele vai encontrar qual é a primeira linha vazia, independente da quantidade de informações que estiverem preenchidas aqui. Show de bola. Então, voltando aqui para o VBA. Já descobri qual que era a linha que eu quero preencher. Só que agora, eu vou ter que basicamente pedir para a pessoa preencher 3 informações. Qual é o nome do funcionário, qual é o cargo dele, qual é o salário. Então,
Para a gente poder pedir para a pessoa que está usando a planilha preencher uma informação, tem uma ferramenta muito bacana que é a ferramenta chamada Input Box, beleza? Input Box é basicamente uma caixinha que vai aparecer na tela do usuário e vai pedir para ele digitar alguma coisa. E ele pode digitar o nome do funcionário, o cargo, o salário ou o que mais eu quiser, tudo bem? Vai se chamar Input Box. Só que é o seguinte, essa Input Box vai ser a caixinha que vai aparecer para a pessoa preencher alguma coisa, eu vou ter que pegar o que a pessoa for escrever e eu vou ter que guardar essa informação. Então, por exemplo, se ela falar que o nome do funcionário vai ser Diego Amorim, eu vou ter que pegar essa informação do nome do funcionário para poder escrever na minha célula. E, de novo, como que eu faço para pegar uma informação e guardar ela aqui dentro do VBA? A gente vai usar uma variável, tudo bem? Então, para pegar o nome do funcionário, eu vou criar uma variável, por exemplo, chamada nome. Tranquilo? Você pode usar o nome que você quiser, não faz diferença. Agora, vou usar o nome só para facilitar aqui a gente conseguir entender o que está acontecendo e conseguir identificar qual variável significa e representa qual informação. Então, coloquei lá, variável nome vai ser igual ao seguinte. Eu quero que a pessoa preencha para mim, numa caixinha de mensagem, numa caixinha de texto, qual é o nome do funcionário. Para isso, é só a gente colocar aqui Input Box, que é justamente o nome dessa ferramenta. Tudo bem? Então, como que eu faço isso? Basicamente, a única coisa que eu tenho que passar aqui para o VBA é o que ele chama de prompt. O que é prompt? Basicamente, é só uma legenda que vai aparecer para a pessoa, para ela saber o que eu tenho que preencher, beleza? O que a pessoa tem que preencher quando aparecer a caixinha aqui para ela. Eu quero que ela preencha o nome do novo funcionário que está entrando na empresa. Então, é isso que eu vou escrever aqui, preencha o nome do novo funcionário. Só que qualquer texto que eu for escrever aqui dentro do VBA, ele tem que ficar entre aspas, beleza? Então, eu vou colocar entre aspas, digite o nome do novo funcionário, beleza? Do novo funcionário, fechei aspas e fechei parênteses. Então, quando eu executar esse código aqui de VBA, basicamente ele vai mostrar para mim uma caixinha falando, ó, digite o nome do novo funcionário, e assim que eu digitar, ele vai guardar a informação na variável nome, depois a gente vai pegar esse nome e vai escrever na coluna A, tudo bem? Então, só para a gente começar a testar aqui, começar a ver como é que vai funcionar, imagina que eu já quisesse preencher a informação do novo funcionário. Como que eu vou fazer isso? Basicamente, eu vou pedir para ele escrever numa célula específica esse nome aqui, beleza? Essa variável que eu acabei de guardar. Então, por exemplo, onde que eu vou querer escrever? Eu vou querer escrever aqui na próxima linha que está disponível, que foi a linha que a gente acabou de ter o trabalho para descobrir, e na coluna A. Então, como que eu vou fazer isso? Para preencher uma informação dentro de uma célula no Excel, eu tenho duas opções, duas formas. A primeira forma é usar esse cara chamado range, a segunda forma é usar o cara chamado cells, beleza? Cells também quer dizer uma célula no Excel. Agora é o seguinte, para eu falar qual é a célula que eu quero preencher, duas coisas que eu tenho que passar. Primeiro, qual é o número da linha que eu vou querer preencher? O número da linha que eu quero preencher é justamente aquela linha que eu descobri lá em cima, lembra? Que a gente deu Ctrl para baixo, descobriu a linha, somou 1. Era justamente a primeira linha que estava vazia na nossa tabela, que eu dei o nome para ela, eu apelidei ela de linha. Então, a linha que eu quero escrever é justamente chamada de linha, beleza? Só o nome que ficou coincidência, mas é só o nome da variável que a gente criou. Vírgula. Qual é o número da coluna que a gente quer preencher? Então, ele pede, além da linha, qual é a coluna? O nome do funcionário eu vou querer preencher na coluna A. Então, eu vou voltar aqui no VBA. Eu vou escrever que eu quero na coluna A. Qual é o número da coluna A? Vai ser a coluna 1. Então, eu vou colocar coluna 1. Agora, se eu quero escrever alguma coisa nessa célula, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o sinal de igual e o que eu quero escrever, beleza? Então, no caso, eu quero escrever o nome da pessoa que eu guardei dentro da variável nome, beleza? E aí, pensa aqui rapidinho comigo. Para preencher o nome da pessoa, que foi a informação que eu guardei aqui na linha de cima, duas opções. Será que eu escrevo nome entre aspas ou será que eu escrevo nome sem aspas? Assim, nome. A resposta é a segunda opção, nome sem aspas. Por quê? Porque se eu chegasse aqui e escrevesse o nome entre aspas, quer dizer que ele ia preencher a palavra nome. Ele ia basicamente chegar aqui na minha planilha e escrever aqui nome. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele preencha aqui para mim qual é a informação que está por trás da variável. Então, sempre que a gente for usar variável, a gente não coloca entre aspas, a gente coloca direto o nome da variável. Então, eu falei para ele o seguinte, ó, descobre o número da primeira linha vazia, registra para mim, nessa palavra nome, nessa variável chamada nome, o nome do novo funcionário e preenche essa informação lá na coluna A para mim, beleza? Como que eu faço para testar se está tudo funcionando até agora? Basicamente, eu vou voltar aqui no Excel e aí que dentro desse botão, eu quero que esse botão execute para mim aquele código, beleza? Que eu acabei de criar. Como que eu faço isso? Basicamente, eu vou colocar dentro desse botão um comando para ele executar aquele código que a gente está fazendo, tudo bem? Só que agora, repare, se eu tentar clicar nesse botão
com o botão esquerdo, com o botão direito, ele não vai conseguir se mexer. Por quê? Porque a minha planilha está bloqueada. Então, antes de mais nada, não esquece de vir aqui na guia revisão e para a gente poder colocar aquele código em VBA para ser executado a partir dessa macro, a partir desse botão aqui, basicamente vai ter que vir aqui em desproteger planilha, colocou aquela senha e colocar aquela senha que a gente colocou no comecinho, que era 1, 2, 3, tudo bem? Agora eu já consigo editar esse botão sem problema nenhum. Então, como que eu faço para pedir para esse botão executar os comandos que eu escrevi lá no VBA? Vou clicar aqui com o botão direito e vai ter uma opção lá embaixo chamada atribuir macro, beleza? Então clica lá em atribuir macro e a única macro, o único código que a gente escreveu até agora foi esse aqui, ó, registro de funcionários. Então cliquei aqui em registro de funcionários e dei o OK. Agora, quando eu clicar fora, beleza? Cliquei fora. E aí, quando eu clicar no botão, o que ele vai fazer? Ele vai começar a executar o código que eu mandei. Então lembra, eu pedi para ele digitar lá, para ele mostrar a caixinha falando, digite o nome do novo funcionário. Eu vou escrever aqui, por exemplo, Diego Amorim. E aí depois o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação e guardar aqui na célula A15. Então quando eu clicar aqui em OK, ele vai escrever na célula A15. Quando eu inserir o novo funcionário, ele não vai mais colocar na linha 15, ele vai colocar na 16, porque ele vai ver qual é a última linha que está preenchida e vai preencher a seguinte. Então, por exemplo, o novo funcionário vai ser o Alon Pinheiro. Pronto, preencheu aqui embaixo para mim. Show? Então vou só apagar esses caras aqui, já que a gente estava só testando, mas o nosso objetivo agora vai ser fazer a mesma coisa para ele preencher o cargo e a mesma coisa para ele poder preencher o nosso salário, tudo bem? Agora, só para a gente não esquecer, vamos voltar aqui, colocar a nossa senhazinha. Então, colocar a senha 1, 2, 3, show de bola, e vou confirmar aqui que eu quero a mesma senha 1, 2, 3. Então, voltando aqui para o VBA, no atalho do Alt F11, eu quero preencher, além do nome, eu quero que ele preencha o cargo do funcionário e o salário dele. Então, antes dele começar a preencher o nome, vou chegar aqui, vou apertar o Enter algumas vezes, só para dar um espaço aqui para escrever o código, e além do nome eu quero o cargo e o salário. Então, vou fazer o mesmo passo a passo, vou criar uma variável para guardar o cargo da pessoa, que vai ser, por exemplo, cargo. Lembrando que o nome dessa variável que a gente cria não faz diferença nenhuma. Você pode dar um nome de cargo, pode chamar ela de João, pode chamar ela do que você quiser. Tranquilo? Estou colocando cargo só para ficar mais fácil de a gente lembrar o que essa informação representa. Então, eu coloquei lá, cargo vai ser igual ao seguinte, eu quero colocar uma caixinha que a pessoa vai preencher o cargo. Então, vai ser input box, e aí, mesma lógica, vou escrever aqui, digite o cargo do novo funcionário. Beleza. Então, tá lá, fechei aspas, fechei parênteses, e automaticamente, quando a pessoa digitar o novo cargo, automaticamente a informação já vai ficar guardada dentro dessa variável que eu chamei de cargo, beleza? Para fechar, vou fazer a mesma coisa com o salário. Então, vou chegar aqui, preencher salário, vai ser igual a input box, para a pessoa preencher o salário, e eu vou colocar aqui, digite o salário do funcionário, beleza? O salário do novo funcionário, e tá lá, fechei aspas, fechei parênteses. Então, já pedi para ele me dar as 3 informações, o nome, o cargo e o salário. Para fechar aqui agora, eu já preenchi na coluna A qual vai ser o nome, e na coluna B eu vou querer preencher o cargo, e na coluna C o salário. Então, vou colocar aqui mesmo a lógica, ó, cells, e a linha que eu quero preencher vai ser a variável linha que está representando para mim qual é a primeira linha que está vazia na minha tabela. Então, vou colocar aqui variável linha, e o cargo vai ficar na coluna 2, na coluna B. Coluna 2 igual a cargo, beleza? Para o salário, eu vou colocar a mesma coisa. Então, vai ser aqui, ó, cells, a linha que eu quero preencher vai ser a variável linha, coluna 3 vai ser igual a salário, tudo bem? Então, até agora, eu só falei para ele o seguinte, ele vai preencher nome, cargo e salário nas colunas 1, 2 e 3. Então, vamos fazer um teste, ó, vamos voltar aqui para o Excel e, antes de mais nada, antes da gente testar, vamos primeiro tentar desproteger a planilha para imaginar um cenário ideal, ou seja, se a minha planilha não tivesse senha nenhuma. Então, vou clicar aqui em desproteger planilha e vou colocar lá 1, 2, 3, assim que eu coloquei, pronto. Então, agora minha planilha está sem senha nenhuma. Então, quando eu clicar aqui, ó, inserir novo funcionário, eu vou colocar lá Diego Amorim, por exemplo, ele vai ser gerente 2 e o salário dele vai ser de R$8.000. Pronto, ele preencheu aqui, ó, Diego Amorim, gerente 2, R$8.000. Tudo certinho, tudo perfeito. Só que agora a grande questão é justamente o que vai acontecer se tiver uma senha na minha planilha, que era o cenário que a gente estava, na verdade, analisando. Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, proteger planilha, e colocar a senha de volta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é o cenário que vai acontecer. A sua planilha na empresa, muitas vezes ela pode ter alguma senha. Então, o que você acha que vai acontecer quando eu clicar aqui, ó, inserir novo funcionário? Vou clicar aqui em inserir, e o nome do novo funcionário vou colocar lá, Alon Pinheiro, e eu vou colocar lá que ele é jovem aprendiz, beleza? Vou colocar que ele vai receber aqui R$800. E vamos lá, o que vai acontecer se eu tentar preencher o salário do Alon na coluna C, só que a coluna C está com uma senha? Vamos lá, cliquei em OK. Só que quando eu cliquei em OK, dá uma olhada aqui embaixo, ele até preencheu o nome do funcionário e o cargo. Só que ele não preencheu o salário. Por que ele não preencheu o salário? Ele até mostrou uma mensagem de erro aqui falando o seguinte, ó, erro, a célula que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. E aí o que você faz quando dá um erro na sua planilha para você tentar identificar qual foi o erro? No caso, a gente já sabe que o erro foi tentar escrever numa coluna com senha. Mas se você não soubesse o erro, o que você ia fazer?
ao invés de clicar em fim, você clica em depurar. Por quê? Porque ele vai mostrar para você exatamente qual é a linha de código que deu erro. Então, basicamente ele falou, ó, deu erro nessa linha de código onde eu tentei preencher na coluna C o salário. Então, por que ele deu erro? Basicamente porque a gente estava tentando preencher o salário numa célula que estava protegida com senha. Beleza, então identifiquei o erro. O que eu faço agora? Primeiro, tá vendo que ele está com essa linha marcada em amarelo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está parado no meu código nessa linha em amarelo. Só que eu não quero que ele fique rodando o meu código. Ele está parado nessa linha. Eu quero parar a minha macro. Eu quero cancelar a execução do meu código, a execução da minha macro. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em cima no botão de Stop. Tudo bem? Então deixa eu só voltar aqui no Excel e deletar o Alon Pinheiro Jovem Aprendiz, já que ele não conseguiu preencher as informações. Então agora a gente chegou no nosso problema, que é justamente o seguinte. Se eu tentar preencher uma informação na coluna 3, já que ela está com senha, a planilha vai dar erro, beleza? Minha macro vai dar erro. Só que, se der um erro, não tem problema. Eu, Alon, que estou executando esse código, eu sei a senha. Então, se ele tentar preencher a informação na coluna 3 de salário e tiver preenchida com senha, ele vai dar erro, mas não tem problema. Eu falo, ó, VBA, se der um erro, eu já sei o que é esse erro. Quer dizer que a minha planilha está com senha, mas não tem problema. Coloca rapidinho aquela senha 123 e aí consegue escrever sem problema nenhum. Depois protege a planilha de volta com aquela senha 123. Então, o passo a passo que a gente tem que pensar agora é o seguinte. Eu tenho que falar para o VBA. Imagina que o VBA fosse uma pessoa que você estivesse conversando. Então, você vai falar para o VBA o seguinte, ó. VBA, eu quero preencher o nome, o cargo e o salário nas colunas A, B e C. Só que pode ser que na coluna C, se você tentar preencher o salário, vai dar um pequeno problema. Por quê? Porque a minha planilha está com senha. Então, se tiver problema, se a planilha estiver com senha e você não conseguir preencher na coluna C, não tem problema nenhum. Você faz o seguinte, ó. Você vai lá, desprotege a planilha, a senha é 123, e aí você escreve o salário e depois você protege a planilha sem problema nenhum, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai falar para o VBA. VBA, se der erro, você vai lá, coloca a senha para desproteger, que é 123, escreve o salário, depois volta a proteger a planilha de novo com a senha 123, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Como que eu falo para o VBA o que eu quero fazer se o meu código der erro eventualmente? Basicamente, lá no início do meu código, eu vou colocar uma linha de código falando assim, ó, on error quer dizer, quando der um erro, vou falar para ele o seguinte, go to, ou seja, vá para algum lugar. Que lugar é esse? Vai ser um lugar que eu vou falar dentro do meu código os comandos que eu quero que ele faça se der erro. Então eu vou falar go to, e aí você pode inventar um nome qualquer aqui que você vai chamar os comandos, beleza? Os comandos que você vai usar para tratar o seu erro. Só para ficar fácil aqui, um nome intuitivo, vou chamar aqui de tratar, beleza? Então eu acabei de falar para o VBA o seguinte, ó, VBA, se eventualmente der algum erro nesse código aqui que você está fazendo, eu quero que você vá para um comando chamado tratar. Beleza, cadê esse comando chamado tratar? É ele que a gente vai colocar aqui agora. Então, geralmente, esses comandos que você usa para tratar os erros, lembrando, esse nome que eu coloquei aqui, tratar, podia ser qualquer outro. Chamei de tratar só para ficar fácil de lembrar. Então, esses comandos aqui que você vai colocar para ajeitar o seu erro, para tratar o seu erro, geralmente você coloca lá embaixo, antes do final do seu código, beleza? Então, aqui embaixo, eu vou escrever aqui, ó, tratar e 2 pontos. Então, eu acabei de falar para ele o seguinte, ó, se der um erro na minha planilha, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, para esse bloco chamado tratar. Então, assim que der erro, ele vai esquecer qualquer coisa que ele está fazendo e vai pular para essa parte do nosso código, beleza? Então, vamos lá. Esse bloco aqui de tratar é basicamente, ó, tudo que estiver entre o tratar e o end sub é o que ele vai executar caso dê um erro no meu código. Eu sei que se der um erro no meu código é porque ele tentou escrever no lugar onde tinha a senha. Então, se der erro, 3 coisas que eu quero fazer. Desproteger a planilha, escrever o salário e proteger a planilha mais uma vez. Faz sentido? Então, vamos lá. Como que eu faço para desproteger a minha planilha? Para desproteger a minha aba onde eu estou, primeiro, como é que eu faço para me referir à aba que eu estou? Tem um comando para isso chamado Active Sheet. Active Sheet, basicamente, falando para ele, a aba que está selecionada. E a aba que eu estou mexendo aqui chamada funcionários, tudo bem? Então, beleza. Active Sheet. E aí, para desproteger, como é que é desproteger em inglês? É unprotect, beleza? Unprotect. Então, basicamente, falei aqui para ele o seguinte, ó, eu quero que você pegue a aba onde eu estou e desproteja ela. E aí, como que eu faço para desproteger ela? Eu vou ter que passar a senha que vai ser 123. Então, eu vou clicar aqui, 123, pronto. Então, automaticamente falei para ele o seguinte, se der erro no meu código, não tem problema. Você vem aqui nessa aba e desprotege ela com a senha de 123. Show de bola. E aí, assim que ele desproteger a aba, o que eu quero fazer? Eu quero escrever o salário na coluna C. Então, é a mesma coisa que a gente tinha feito aqui atrás. Só que lá atrás tinha dado erro, porque a nossa planilha estava protegida, e agora não vai dar mais erro, porque a planilha já está desbloqueada. Então, eu vou colocar aqui cells, e aí eu quero escrever na variável linha, coluna 3,
igual a salário, beleza? Então falei para ele o seguinte, ó, se der erro, você vai lá, desprotege a planilha, escreve o salário e protege a planilha mais uma vez. Como que eu faço para proteger a planilha? Vai ser o contrário, ó, vai ser Active Sheet, e ao invés de unprotect, vai ser ponto protect, entre parênteses, qual é a senha que eu quero colocar, que vai ser 1, 2, 3, tudo bem? Então, assim que der um erro na minha planilha, um erro no meu código, ele vai desproteger com a senha 1, 2, 3, ele vai chegar aqui e vai basicamente preencher o salário, e depois ele vai proteger com a senha 1, 2, 3. Ah, Lon, mas assim as pessoas não vão conseguir ver qual é a sua senha? Se a pessoa eventualmente abrir o VBA, ela vai conseguir ver a sua senha. Só que você consegue colocar uma senha para ninguém poder abrir o seu VBA também, beleza? E aí, em outro vídeo a gente comenta sobre isso, como que a gente faz para proteger o nosso VBA. Só que aqui a gente basicamente está assumindo o seguinte, a pessoa não vai mexer no VBA, ela vai mexer só no Excel, então ela nunca vai ter acesso ao seu código em VBA. Ela basicamente só vai mexer aqui no Excel, então a princípio ninguém vai ver a sua senha, beleza? Você consegue depois bloquear aqui o seu VBA para ninguém poder mexer nele, mas se ninguém abrir o VBA, ninguém vai ver a senha que você colocou. Só que para fechar é o seguinte, vamos lá. Então eu falei para ele, quando der um erro no meu código, você tem que ir para o lugar que eu chamei de tratar. Então ele vai começar, ó, começa a executar, executou, beleza, encontrou o salário. E aí foi lá, preencheu o nome na coluna A, preencheu o cargo na coluna B, preencheu o salário na coluna C. Opa, não consigo preencher o salário na coluna C, tá com senha, dei erro, não tem problema. O que ele vai fazer? Se der erro, ele vem aqui para essa opçãozinha chamada tratar. Ele vai fazer 3 coisas, desproteger a planilha, escrever o salário, depois proteger. Tranquilo? Só que, pensa comigo um último detalhe aqui que é o seguinte, eu só quero fazer esse passo a passo de desproteger a planilha para escrever e depois proteger de novo, só quero fazer esse passo a passo se tiver dado um erro. Só que, se não tiver dado erro, ou seja, se ele tiver conseguido preencher o salário, qual é o próximo comando que ele iria executar? Ele ia continuar executando aqui o meu código. Então, qual que é o grande ponto aqui? Mesmo se não desse um erro no meu código, ele ia chegar aqui nessa parte de tratar e ele ia executar esses códigos de qualquer forma. Só que eu não quero que ele execute esses códigos se tiver dado tudo certo, se a minha planilha tivesse sem senha. Eu só quero que ele execute essa parte, esse pedaço que estiver em azul, caso tenha dado erro. Então, como que eu faço para chegar aqui e garantir que, se ele passar dessa linha de código e não tiver dado erro, eu quero que ele já termine a minha macro. Pô, se ele conseguiu preencher o nome, o cargo e o salário e não tiver dado erro nenhum, beleza, já terminei tudo que eu quero fazer, então não faz mais sentido executar comando nenhum. Então, se ele chegar até essa linha de código sem dar erro nenhum, eu quero terminar minha macro. Como que eu faço para cancelar minha macro? Como é que eu faço para terminar minha macro aqui no meio dela? É só escrever esse comandozinho aqui, ó, exit sub. Então eu falei para ele o seguinte, ele vai escrever o nome, o cargo e o salário. Se der erro, o que vai acontecer? Ele vai pular isso aqui e vai direto para essa opçãozinha do tratar. Agora, se não der erro, se tudo der certo, ele vai preencher o nome, o cargo e o salário e vai para essa linha de código. Opa, exit sub, então ele sabe que eu quero já terminar minha macro por aqui, beleza? Então vamos testar agora. Vamos voltar aqui no VBA e vamos clicar aqui, ó, inserir novo funcionário. A princípio, repare que aqui, ó, na guia revisão, está escrito desproteger planilha, o que significa que a minha planilha está protegida com senha. Então vamos lá, nome do novo funcionário, Alon Pinheiro, dei um enter, beleza, cargo vai ser, sei lá, jovem aprendiz, e o salário vai ser R$800. Percebe? Automaticamente ele preencheu pra gente, Alon Pinheiro, jovem aprendiz, R$800, e agora minha planilha já está protegida de novo. Então eu consegui muito rapidamente desproteger, escrever o salário e proteger, beleza? Porque eu tinha a senha e eu coloquei ela aqui dentro do VBA. Então, voltando aqui para o VBA, só para fechar, basicamente você vai sempre ter que fazer o seguinte, se por algum motivo der algum erro na sua macro, você vai falar para ele o seguinte, ó, on error, ou seja, se em algum momento der erro, go to, vá para algum lugar. Esse lugar eu que vou dar o nome, posso chamar ele de Alon, posso chamar de tratar, posso chamar de qualquer lugar, posso chamar de qualquer coisa, tudo bem? E eu falei para ele o seguinte, ó, tratar vão ser os seguintes comandos, desproteger a planilha, escrever o salário e proteger a planilha mais uma vez. E antes desse tratar, eu coloco um exit sub só para garantir que, se tudo tiver dado certo, ele tem que terminar minha macro. Por quê? Porque se tiver dado algum erro, ele vai pular tudo que tiver aqui no meio e vai pular direto para essa parte do tratar. Agora, se tudo tiver dado certo, ele vai terminar de escrever aqui e vai terminar minha macro, tudo bem? Então, sempre você vai ter que fazer esses pequenos ajustes aqui, com on error, go to, tratar. Você vai escrever um bloco de códigos, um bloco de comandos, que vai falar para ele o que ele vai fazer, quais comandos ele vai fazer, caso dê erro,
e aí ele vai basicamente mitigar o erro, beleza? Você vai falar para ele como que ele vai ajeitar e como é que ele vai dar a volta por cima desse erro, como é que ele vai evitar esse erro, tranquilo? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje, foi um conteúdo bem bacana que a gente preparou aqui para vocês, com base em comentários que a gente viu, então não esquece de deixar o seu comentário falando qual é o tema que você quer aprender sobre VBA, porque a gente sempre olha todos os comentários, a gente responde muitos comentários e a gente sempre dá uma olhada para ver quais são os temas que vocês sugerem. Então, se você quiser aprender um tema específico sobre VBA, pode comentar que a chance da gente gravar o seu conteúdo, o seu tema que você pediu é grande, beleza? Que a gente tem gravado muito conteúdo e sempre está gravando mais conteúdo de acordo com as sugestões de vocês. Então, para fechar, eu quero que você continue aprendendo ainda mais aqui no nosso canal. Então, eu vou deixar aqui perto da minha cara um mini curso de formulários no VBA. Como é que você cria formulários interativos para preencher informações automaticamente em bases de dados. E vou deixar também uma playlist de várias aulas de VBA para você poder assistir e continuar aprendendo e ficar Merlin no VBA, beleza? Então, tanto o mini curso quanto a playlist vão aparecer aqui perto da minha cara. Continua aprendendo, não esquece. Deixe o seu comentário sobre o que mais você quer aprender sobre VBA e também se você faz parte da nossa comunidade dos 12%, aquela nossa famosa hashtag Somos Todos 12%, quer dizer que você começou a assistir o vídeo e faz parte dos 12% das pessoas que ficam até o final. Então, se você faz parte dessa galera dos 12%, não esquece de comentar aqui embaixo, hashtag Somos Todos 12%, deixa o seu like se você curtiu o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo.